maior jornal do país. São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, repórter Esso, alô? Professor ouvinte, boa noite. Aqui fala o repórter Esso, um serviço público da Esso, brasileira de petróleo e dos revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. O último dia de 1968 assinala também o término das transmissões do repórter Esso no rádio. Fiel ao nosso slogan de testemunho ocular da história, procuramos sempre levar aos lares brasileiros uma resenha dos principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo, sempre dentro do espírito de isenção e objetividade que tem norteado a atuação do nosso noticiário. Assim, queremos, em nome do patrocinador deste programa, a Esso Brasileira de Petróleo, agradecer a atenção e o prestígio com que sempre o acompanhou e desejar a todos um feliz ano de 1969, repleto de alegrias e realizações. E atenção, durante 27 anos o repórter Esso, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941, durante seus primeiros 4 anos de vida, o repórter Esso foi sempre primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu repórter Esso recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1944, os aliados abrem a segunda frente e desembarcam nas praias da Normandia. 1945, o repórter Esso começa a transmitir notícias brasileiras e anuncia a deposição de Getúlio Vargas. 1946, o Brasil entra em nova fase política com a promulgação da Constituição de 18 de setembro. 1948, o Partido Comunista do Brasil é colocado fora da lei. O Brasil rompe relações com a União Soviética. 1949, o seu repórter Esso vai aos Estados Unidos e transmite edições especiais de Nova York e Washington com a visita do presidente Eurico Gaspar Dutra. 1950, os comunistas atravessam o paralelo 38, começa a Guerra da Coreia. 1951, eleito pelo voto direto, Getúlio Vargas volta ao governo. 1953, o armistício de Panmunjom. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1955, descoberta da vacina antipólio. Deposição de Carlos Luz e Café Filho. 1956, a União Soviética esmaga pela força a rebelião anticomunista na Hungria. 1957, explode a primeira bomba de hidrogênio. 1958, os russos lançam ao espaço o primeiro Sputnik. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1960, o seu repórter Esso vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil. 1961, renuncia Jânio Quadros. 1962, o presidente Kennedy determina o bloqueio aeronaval de Cuba. 1963, assassinado em Dallas, o presidente John Fitzgerald Kennedy. 1964, Revolução Brasileira nas ruas, deposto do Sr. João Goulart. 1965, os americanos promovem o primeiro encontro no espaço sideral. 1966, Mao Tse-tung lança sua revolução cultural na China Vermelha. 1967, o Papa Paulo VI divulga sua encíclica Populorum Progressium. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso.